Ok. Perguntas? Acho que eu vou começar então. Professor, eu queria uma ajudinha com alguns exercícios da lista, por favor. Específico, o exercício 8 e o 9, eu não sei nem como começar. Você poderia dar uma ajuda, por favor? Deixa eu ver quem são eles. O 8, sejam B, conjunto, tal. Tá, eu vou te dizer como é que você deve pensar para... Quando é que esse negócio... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui que eu perdi. Tá. Ó, tá, a parte... Se eu tô bem... Vou botar aqui um novo documento. Ops. Let's import. Isso aqui para lá. Ok. Tá, a questão 8 da lista, vamos ver. A gente ganha um conjunto B, né? Que é subconjunto de A. E aí a gente sabe que o A tem N elementos. E o B tem K elementos. Obviamente aqui a gente sabe que o K é menor ou igual a N, né? Senão isso aqui não faz sentido. Então, aí a pergunta é: quantos subconjuntos de A possuem interseção unitária com um único elemento de B? Tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente tinha lá uma região aqui, que é o conjunto A, certo? Aí, dentro desse conjunto A, vai ser escolhido um conjunto B. Eu não sei exatamente quantos elementos são, mas a gente sabe que ele é subconjunto, está contido em B. Aí o que a gente quer saber é quantos Cs vão existir, tais que, digamos aqui que a gente tenha um elemento em B, outro elemento em B, tem alguns elementos lá dentro do B, tá? E aí, basicamente, o que a gente quer saber é quantos subconjuntos de A gente ainda vai ter, de forma que eles quase que evitam o B inteiro, tá? Mas não evitam o B inteiro. Tipo, basicamente aqui, para um elemento do B, a gente pode ter algum conjunto assim, aí depois pode ter algum outro, sei lá, que seja assim. O A tem alguns elementos lá, né? Digamos aqui que tem um elemento em A, aqui tem elemento aqui, tem lá e assim sucessivamente, tá? Pode ter aqui também. E aí a gente pode ainda ter um outro elemento aqui que vai pegar esses caras aqui, tá? A, a, a restrição, né, é que então, para cada C desses aqui, né? Vamos chamar esses caras aqui de C. Tá? Para cada C desses aqui, aqui são 3 Cs diferentes, né? Tá? Então, basicamente, para cada C que a gente pegar e que seja subconjunto de A, tá? A gente ainda quer o quê? A gente ainda quer que a interseção dele com os elementos de B seja igual a 1, tá? Ou seja unitária. Tá? Então a gente já sabe aqui que o K também tem que ser maior ou igual a 1, né? O P tem que ter pelo menos um elemento para isso aqui fazer sentido. Tá? E aí, obviamente, então, isso aqui é uma coleção de conjuntos Cs e a gente quer saber exatamente quantos são. Como é que a gente faz isso? Agora, com esse desenho aqui que, que eu coloquei aqui. Essa é a minha dúvida mesmo. Mas tem que pensar um pouco, né? Vamos lá. Olha para o desenho agora. Faz um exemplo pequeno. Qual é o menor exemplo que você teria? Que esse negócio funcionaria? Que só teria um conjunto? Se a gente pensar num exemplo. Não é. O B tem que ter pelo menos um elemento, né? Uhum.
Então, imagina que a gente tem lá o B, tem um elemento. Tá? Caso é fácil aqui. Imagina o seguinte, vai. Imagina um caso aqui possível. Se a gente tiver que o B é igual ao A, que é igual, sei lá, tem alguma coisa dentro dele. O B tem um elemento, o A tem um elemento. Bom, quantos subconjuntos de A tem um elemento em comum com B só? Um só. Um só. Tá? Nesse caso aqui é fácil ver o quê? Que só existe um C. Quem é ele? É o zero, né? Isso, exatamente. Nesse caso, C é igual ao próprio A, que também é igual ao B, né? Não Uhum. tem mais o que fazer. Tá, a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente tem, sei lá, isso aqui. Vai, o B é o 0, mas agora o A, sei lá, é 0, 1. O que acontece nesse caso? C vai ser só um também, né? A interseção com o C é sempre 1, né? Uhum. É a interseção com o B. Tá? É unitário. Então, vai, nesse caso aqui, o que acontece nesse segundo caso? A gente também só vai ter um C, né? Já que B só tem um elemento. Não, né? Nesse caso, não mais. Quem são os possíveis Cs? Se a gente usar o C, que só tem o 0, funciona? Funciona. Tá, mas não é o único, né? Se eu te der o C como 0, 1, funciona? Ah, sim, sim, funciona. Porque só tem Funciona também. um elemento na interseção. Imagina que a hora que o B é o 0 ainda, só continua, e o A agora é 0, 1 e 2. O que acontece nesse caso? Aí vai ter três Cs, né? Só 3? O C Tem sendo 0 funciona, certo? isso, certo. O C sendo 0, 1 funciona? Funciona. 02 funciona. 012 também funciona. C sendo 0, 2 também funciona. E o C sendo 0, 1, 2 também funciona, né? Uhum, Tá, então já não eram 3, já foram 4, né? sim. Tá, vamos fazer um exemplo aqui mais interessante agora então. Então o B agora é 0, 1. E o A então é 0, 1, 2, 3. É, tem várias possibilidades agora. Uhum. Quantas são? Vai, primeiro, se o C for só igual a 0, funciona, né? Uhum, Ou C só igual a 1, também funciona. Eu não vou mais botar esses tiques aqui, tá? tá. A gente só vai listar os que funcionam. Tá, que mais? 02, né? No caso do 0. Isso. O 0,2 funciona. O 0,3 funciona, né? 023 também. O 0,2,3 também. Aí o 0,1,2,3 funciona? Não, porque aí são dois elementos na interseção. Exato, exato. E o caso aqui quando o C aqui é 1? É 12, 13, 123, né? Isso, tem mais alguém aqui que funcione? Será que a Hum, gente esqueceu de listar alguém? Não, né? Tá todo mundo aí, não tá? acho que sim. Não, nesse caso tá todo mundo aí, tá? E tá, então, essa parte aqui de cima, ela foi só para aquecimento, tá? Então a verdade é o seguinte, olha bem para esse exemplo aqui. Ops. Olha para esse exemplo aqui.
Bom, peraí que o negócio não parou de desenhar ainda. Vamos fazer diferente, então. Ah, faltou lá, apaguei demais. Então aqui tem o 2, 3 também. Olha bem para esse exemplo aqui e o que você pode me dizer a respeito dele? Especificamente, compara essa linha aqui com essa aqui de baixo. A resposta está aí, na sua frente. Você só precisa extraí-la. Uhum. Qual que é a primeira coisa que você vê aí? Você está combinando todos os elementos de B com os elementos de A que não fazem parte de B, né? Isso. Ou seja, a gente está pegando um elemento de B por vez, né? Isso. Aqui a gente pegou um, aqui a gente pegou outro. Né? Uhum. E é um por vez, em B. E aí, para cada um que a gente pega de B, o que acontece quando a gente faz o resto em A? Tipo, pega esse caso aqui. Então, assim, se o B ainda tivesse, sei lá, -1, ou A, ou qualquer outra coisa, eu teria mais listas aqui, né? Sim. Só que seriam do mesmo tamanho. E o tamanho delas está agora, o tamanho dela está basicamente determinado por quem? Pelo A? Olha dentro do A aqui. Esse aqui é o B, né? Sim. Esse aqui é o resto do A, né? Uhum. Esse aqui seria o A menos o B. Então, olha para qualquer uma dessas fileiras aqui, por exemplo, essa aqui, primeira, elimina os elementos do B aqui. O que teria? O que sobraria? Ah, entendi. Todas as Acabou, né? combinações. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Ou seja, então a gente tem aqui tantas linhas quanto existirem elementos em B, certo? Uhum. E o comprimento aqui de cada linha é o quê? Depende de quantos elementos estão em A que não estão em B, né? Uhum. Tá? É o conjunto das partes, né? Sim, E sim. aí tem que fazer o quê? Aí tem que fazer o produto, né? Uhum. Ah, entendi. E aí acaba. Ok? Ok, entendi. Obrigada, professor. Tá. E a 9? Vamos ver a 9. Quem é a 9? Ops, aqui não está errado. Quem é a questão 9? Quantas tabelas verdades distintas de proposições compostas existem envolvendo as variáveis proposicionais P e Q? Justifique. Essa questão é bacana, hein? Essa questão é bem bacana. Vai, diz para mim, quantas tem? Essa super questão. Se esse curso tivesse prova, fosse presencialmente, essa certamente eu colocaria na prova. Porque é uma questão envolvendo funções booleanas, e eu gosto muito de funções booleanas. Vai, o que você tem aí? Quantas variáveis você tem? Duas. Uhum. Tá, então a gente tem aqui as variáveis P, né? E a variável Q. Aí ele quer aquelas questões lá de tabela verdade, né? Uhum. Tá? Então, basicamente, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que a gente tem, então, duas variáveis
E, e o que essa questão está realmente perguntando é quantas tabelas verdades distintas a gente pode fazer usando essas duas variáveis. Não é difícil a gente ver que, bom, cada variável pode ser verdadeira ou falsa, certo? Uhum. Então não é difícil perceber que quantos valores, quantos pares em conjunto a gente tem aqui. O P pode ser 0, e o Q 0, pode ser 0, 1, pode ser 1, 0 e pode ser 1, 1, né? Uhum. O valor de P e o valor de Q, tá? Então a gente tem 4 possíveis entradas. A questão é, quantas... Aí aqui vem alguma coisa, tá? Isso aqui vai ser uma função de P e Q, isso aqui vai ser uma função. Aí depois a gente vai ter a segunda função de P e Q aqui. Aí depois a gente vai ter a terceira função de P e Q aqui, certo? E aí depois vai ter, sei lá, talvez a quarta função aqui. Agora, a partir da... E aí, tá lá, até que vai chegar em algum momento que a gente vai ter a késima função de P e Q aqui, tá? E o que que vai fazer? O que a gente quer, o que eu quero que vocês me determinem é quanto vale esse K, né? Tá? Seria... E aí, obviamente, eu quero uma justificativa para isso. O que que a gente sabe? Lembra que as entradas aqui da tabela verdade, elas vão ser funções booleanas distintas, né? Uhum. Então o ponto é esse. O K lá eu quero que essas bolas que eu estou fazendo aqui, eu quero que elas todas sejam distintas. Então seria basicamente a quantidade de combinações diferentes que eu consigo fazer com os zeros e os uns. É isso? Exato. Ah, entendi. Quantas, assim, você sabe que a gente sabe que em cada uma delas aqui vão ter 1, 2, 3, 4, né? Todas Uhum. vão ter 4. Tuc, 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 tuc. Só vou fazer lá na última. Então, exatamente, você sabe que cada entrada pode ser 0 e 1, e bom, tem 4, bom, aí eu acabei... Fez sentido? Fez sim. Obrigada. Tá, Entendi. acabei respondendo uma parte da questão. A justificativa aí eu deixo para você escrever direitinho. Ok. Tá bom? Tá bom, obrigada. Uhum. São essas funções booleanas que eu listei aqui, né, as de F1 até FK aqui, elas têm nome. Elas são os operadores binários. E alguns deles a gente viu, né? Uhum. Me dá 2 operadores binários que a gente viu. A conjunção e a disjunção. Exatamente. O E e o O. São 2. Um deles vai estar em algum lugar aqui, o outro vai estar em outro lugar. E aí tem outros. Legal. Mais perguntas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 agora. Boa noite, professor, tudo bem? Opa, tudo bom, Matheus? Tranquilo. Eu fiquei com uma dúvida no exercício 14. Vamos ver qual é o 14. 14, tá. 14 para determinar todos os... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para o meu board. Então, o 14 a gente quer determinar todos os inteiros, né? Então, positivos. Então, aqui são o A, a gente sabe que o A, o B e o C, eles pertencem aos inteiros maiores que zero, né? Isso. Tais que o que a gente quer é que o A tomado B a B e vezes o B tomado C a C seja igual a 2 vezes o A tomado C a C. Vai, qual foi a dúvida que você ficou? Para fazer, eu tentei abrir, então eu coloquei tipo o valor da expressão, então o A fatorial sobre o B fatorial vezes o A menos o B fatorial, e fazendo isso com todos eu consegui tirar basicamente todos os sozinhos, então
não teria o A fatorial porque ele corta com o que está do outro lado, só que aí ficou a parte que é tipo A menos B fatorial. Aí essa parte eu não consegui tirar nenhuma conclusão sobre o A, B e o C, mas eu também não consegui tirar dentro do fatorial. Não E sei se deu para entender. o que que você aprendeu com isso? Vamos lá, tem uma lição aí. Bastante importante. Qual é essa lição? Que tanto A quanto B quanto C pode ser qualquer inteiro positivo? Não, isso é a hipótese do problema, isso está dado. Podem Tá. ser quaisquer inteiros positivos, mas assim, ah, não são para todos que isso aí funciona. Tá? Bom, não sei, de repente talvez sejam, tá? A gente sabe que, olha, eles são inteiros positivos. Não precisa considerar os negativos, tá? E nem o zero nesse caso. Mas o ponto é, o que a gente percebe é que essas multiplicações algébricas, tá? Substituir os coeficientes binomiais por fatoriais, uh, às vezes ajuda, mas às vezes a gente cai numa expressão que é muito difícil lidar com ela algebricamente. Por quê? Porque o fatorial é uma forma fechada que, na verdade, é uma recorrência, né? Tá? Então, muitas vezes você não consegue comparar isso direto. Ou você consegue operar com isso, cortar, cancelar, substituir valor, ou a gente tem que tentar uma abordagem combinatória, tá? Ela é mais interessante. Bom, como é que a gente aborda esse problema, vai? Pensa a partir do básico. O que pode acontecer aqui? A gente tem o A, o B e o C. Quantas ordens podem acontecer entre eles? Como assim, quantas ordens? O A, o B e o C vão ser valores um dia, certo? Sim, Ok. Quem é o maior? Quem é menor? Quem está no meio? aparentemente pode. Ah, não. Teria que ser o A, o B e o C. O A maior, o B no Assim, meio e o C no meio. tem alguns casos que a gente já consegue ver rapidamente que esse negócio não faz, que esse negócio é verdadeiro, né? Por exemplo, o que vai? Se o B for maior do que o A, o que acontece? Vai dar número com vírgula. Não. Não, de jeito nenhum. Desculpa, agora, de onde é que saiu a vírgula? Porque vai ficar o A. Número com vírgula, acho que você está querendo dizer que o número vai ser racional, né? Isso. Mas como é que você vai ter vírgula se você tem aqui um coeficiente binomial que, pela definição, isso aqui é um inteiro sempre. Isso aqui é outro inteiro sempre. Então você tem um produto de dois inteiros sendo duas vezes um outro inteiro. De onde é que saiu o racional na história aí? Porque se o B for. O fatorial de número negativo. Existe fatorial de número negativo? Dá para definir, mas a gente precisa de análise, de cálculo para fazer isso. E a gente não vai fazer nesse curso. A gente usa a função gama. Usa o anel dos polinômios que está por baixo e dá para definir com função gama. É uma generalização, dá para ir até os complexos, mas a gente não vai fazer isso aqui, nesse curso. Analise isso aqui para mim. Significado combinatório disso aqui. Seria zero? Tem que ser, né? Por quê? Hum. Que você está tentando pegar um grupo maior do que o conjunto que você tem? Exatamente. Tem como fazer isso? Não. Não, né? Não. Então isso aqui por um lado, isso aqui tem que ser zero, tá? E por definição, tá? Não tem sentido nesse caso. E aí
E aí o que? Aí acho que basicamente você estava pensando numa coisa desse tipo aqui, né? Aí você estava pensando 3 menos 4, o que vai dar isso aqui, é isso? Isso, foi nisso que eu pensei. Aí tá lá, isso aqui é esquisito, tá? Mas olha, isso aqui não faz sentido. O 4 fatorial seria o 4 vezes o 3 fatorial, né? Então isso aqui cancelaria lá. Então você teria um 4 vezes essa coisa aqui, um tal de um menos 1 fatorial, né? Então menos 1 Sim. fatorial seria zero também, tá? Então, mas isso aqui Hum. não tá definido desse jeito pra gente. Tá? Por isso que a gente precisa de um pouco mais de análise. Por definição, se o elemento de baixo aqui que o binomial é maior que o de cima, olha, não tem como fazer. Tá? Então a gente já percebe o quê? Se o B for maior do que o A, isso aqui já é um caso interessante que não dá. Isso aqui vai dar zero, certo? Então aí qual é a relação que você tem que ter com o A e o C no lado direito? Que o C também tem que ser maior que A. Isso. Então você sabe que se o B for maior do que o A, você também precisa ter que o C é maior do que o A. E qual a relação entre o B e o C? O... eu acho que tanto faz. Pode ser Tanto o B, faz. Tanto faz. O B pode ser maior, o C pode ser maior, tanto faz. Por quê? Porque já vai dar zero, né? No lado esquerdo. Tá? Aqui podemos. Então, o B maior que o C, ou o C maior ou igual ao B. Aceita a igualdade, né? Também. Então, não tem problema. Tá. Então, esses são alguns casos. Existem outros, né? Tá, se a gente lá tivesse x menor ou igual a y, menor ou igual a z, de que forma que o A e o B e o C pode entrar nessa expressão aqui? Qualquer um deles pode fazer o papel do x, depois só dois podem fazer o papel do y, e depois só um pode fazer o papel do z, né? Então tem 3 fatorial, tem 6 casos possíveis. Tá. Bom, a gente acabou de descobrir alguns casos em que isso funciona. Certo? certo? São todos os casos, será? Bom, Não. então primeiro, Val, o que é interessante aqui? Primeira coisa que a gente viu que não, que essa relação aqui realmente ela chega a fazer sentido, né? Sim, abriu os meus olhos já. Tá? Entendi. Assim, ela é verdadeira para alguns casos. Esses aqui, aí a gente pode pensar assim, pô, mas esses são os casos triviais, né? Sim, esses são os casos triviais. Tá? O B sendo maior que o A e o C sendo maior que o A. Tá. E aí a gente pode, sei lá, você pode tentar estudar a igualdade aqui. Se o B é igual, se o A é igual ao B, você vai ter o quê? Você vai ter um no lado esquerdo aqui, e o que mais? B tomado C a C, aí duas vezes o que está lá do outro lado. Bom, aí sim, agora a gente tem que tirar desses casos simples, aí a gente tem que fazer um pouquinho mais de trabalho. Tá? Como é que será que você poderia abordar isso? Analisar caso a caso, como são três variáveis só, eu acho que funciona, mas se fosse mais, acho que teria que ser de algum outro. Funciona. Desse caso, exatamente, como você falou, como são só 3 variáveis, funciona, dá para fazer nesse caso. Se fossem mais variáveis, aí o número de casos cresceria fatorialmente, né? Sim, Isso ficaria realmente fora de questão. Mas como são poucas, dá para fazer caso a caso. Se a gente quisesse alguma abordagem que não fosse caso a caso, o que será que a gente fazia? Nem sempre tem, tá? Mas nesse caso, o que seria uma possibilidade? Seria trabalhar com esse lado esquerdo aqui e torná-lo mais parecido com o lado direito. Tá?
Aí ficaria mais fácil. O que será que dá para fazer com o lado esquerdo aqui? Vamos brincar com ele algebricamente, vai, já que você brincou com ele algebricamente. Você ficou com uma coisa desse tipo aqui, né? Isso, aí deu para cancelar os fatoriais que estão sozinhos e ficou só o que fica com uma expressão e depois um fatorial. Tá, mas aí você cancelou com algo que estava no lado direito, isso não parece que vai te ajudar, né? Tipo, tenta trabalhar só com esse lado esquerdo Tá. e tenta fazer ele ficar mais parecido com o lado direito. Porque se você for fazer cancelamentos, aí vão sobrar alguns fatoriais e aí vai ficar difícil lidar com eles. O que a gente quer é mexer nisso aqui de forma que ele fique mais parecido com o que está lá no lado direito. Mas a gente ainda quer que tenha coeficiente binomial no lado esquerdo e coeficiente binomial no lado direito. Daria para cortar o B e Dá. passar o. Isso é verdade. Dá para a gente simplificar o B aqui, né? Mas não sei se ajuda, mas vamos ver. Bom, e aí? Simplificamos o B. O que será que dá para fazer agora? Ainda tem, o problema é que ainda tem um A menos B aqui e um B menos C aqui, né? Então o B não desapareceu totalmente, desapareceu? Não. Não. O que será que dá para a gente fazer? Certo. Professor, Oi. é, o Aqui, A, obviamente, supondo, a gente já está supondo o quê aqui? Só o A é lembrar, a gente já menor está que. supondo que o A aqui é maior ou igual ao B, que é maior ou igual ao C, né? Para fazer essas contas. Vai, desculpa, quem está falando aí? Isso poderia virar um fatorial só de A até C? Pode. Ou de A até C eu acho que não dá. Mas eu acho que dá para fazer alguma coisa em algum meio. Como é que será que a gente faz isso? Sei lá, vamos pensar em o A e o C juntos, vai. Uma boa ideia. Então o que a gente queria era transformar isso aqui em A fatorial sobre C fatorial. E aí vai ter que ter alguma coisa fatorial aqui, né? Por que que a gente quer fazer isso? Olha, porque, sei lá, porque tem um AC do outro lado, né? Concorda que se eu tiver um cara desses do lado esquerdo, fica fácil para eu entender o que fazer? Sim. Aí sim eu poderia cancelar os coeficientes binomiais, concorda? Ficaria simples. Então, bom, nesse caso aqui, o que que eu tenho que fazer para conseguir esse AC fatorial? Eu teria que ter alguma coisa aqui A menos C fatorial, né? Certo? Sim. Bom, o C eu tenho daqui. O A eu tenho daqui. Da onde está esse A menos C fatorial? Eu tenho ele ali em cima? Não estaria embaixo? Não. Não, eu botei ele aqui embaixo. Eu botei ele aqui embaixo, né? Tá. Se ele não está lá em cima, significa o quê? Ah, eu tenho que compensar isso aqui no numerador, então, né? E aí eu vou ter A menos B fatorial, B menos C fatorial. Tá. Isso funciona. Concorda? Sim. Não está perfeito ainda. Mas
Até agora funciona. Bom, o que mais será que a gente consegue fazer aqui? Como é que será que a gente lida com esse cara aqui? Daria para igualar ele a 2, mas eu não sei se ajudaria muito também. O problema por quê? Porque isso aqui ainda não é um coeficiente binomial, né? É? Não? Não sei, é? Se eu estiver ali em cima, a gente tem A menos C. Embaixo tem A menos B, B menos C. Sei lá, como é que funciona esse negócio aqui, então? Se eu tivesse alguma coisa desse tipo aqui, isso aqui seria o quê? Seria isso? Sim. Isso aqui desaparece, né? Não é exatamente o que a gente tem ali, é? Sim. Mas está quase lá, vai. Pensa um pouco aí. Não é o C que cancelaria? Hum. Então diz para mim como é que fica, vai. Vamos lá. A menos C Uhum. menos B mais C. Aí isso é exatamente o que a gente quer, não é? Por quê? Porque isso aqui some, é isso? Sim. Então, no fundo, esse cara aqui é o A menos C com B menos C, não é? Sim ou não? Então, o que que a gente pode fazer? Pode escrever tudo isso aqui como se fosse o quê? É isso? Sim. Igual a 2AC. Isso aqui é igual a 2AC. Bom, agora uma coisa eu tenho certeza. Isso eu posso cortar com isso aqui. Isso aqui implica que isso é tudo verdade, se isso C o quê? Se eu tiver aqui o A menos C, B menos C, for igual a 2. Bom, o resto agora eu vou deixar para você pensar quando é que isso acontece. Ah, beleza. Obrigado, É professor. muito mais fácil agora, né? Sim, ajudou bastante. Certo? Por quê? Porque realmente o chato da história estava aqui em cima mesmo, né? Esse produto de coeficientes binomiais, pô, mas e aí? Tá, a gente foi lá, manipulou um pouquinho e... Ah, então agora é um coeficiente binomial sendo igual a um inteiro. Isso aí dá pra gente estimar quando é. Legal? Tá, beleza. Ok. Mas, que mais? E os bots que estão dormindo, tem? Não tem pergunta?
Professor, boa noite. Eu tenho Oi, tudo bom? Tudo bem, o senhor? Tudo jóia. Eu tenho uma que é um pouco mais conceitual, talvez, sobre a questão 3 da lista. A gente até chegou, né, a fazer uma simplificação dela no último atendimento, Aham. e a gente chegou, né, numa expressão equivalente, que era de um literal ou uma cláusula. Uhum. E depois, nessa questão, você pede para determinar uma expressão psi que esteja na DNF. E aí eu não sei, pela forma como a pergunta estava, eu entendi que não era exatamente essa expressão simplificada. E eu também fiquei com dúvida se essa expressão simplificada eu poderia dizer que ela está na DNF, né? Porque ela é um ou de ex, só que é de um literal ou a cláusula. E aí, então, eu fiz uma tabela verdade para tentar construir uma expressão equivalente na DNF com os mintermos. Só que aí essa expressão, né, enfim, deu certo, mas ela ficou enorme. Mas não deixa de ter um OTS, né? E eu queria entender melhor, assim, na verdade, qual que era a sua intenção com a pergunta. Se era isso mesmo, eu fiquei meio confuso. Isso pode, assim, isso pode acontecer, às vezes, quando você tem uma CNF pequena, você pode pegar uma DNF maior, ou vice-versa, tá? Existem esses casos extremos. A conversão de CNF para DNF, às vezes, ela é custosa, tá? O que eu queria com esse exemplo era simplesmente mostrar que, olha, que não adianta simplesmente você chegar Bom, o que você concluiu ali? A sua psi, ela é o dual da phi? Eu concluí que não, porque já que phi é equivalente a psi, eu fiz o dual da própria phi simplificada, porque aí ela era mais simples, construir a tabela verdade dela. E aí, como era diferente da própria phi, eu respondi que não. Sim, não. Exatamente. Você tem uma relação 1 para 1 entre a expressão, entre a função booleana e o dual dela, tá? Mas isso não garante, quando você dualiza a expressão, que você vai estar dualizando a função. Que foi o que aconteceu, né? Alô? Sim. Tá, é fácil pegar a phi ali e construir o dual dela. Tá? Na simplificada não precisava nem ser, né? Tá? Era só trocar o que é E por O ou por E e pronto. Tá, mas isso não é a mesma função. Tá? Por quê? Por que não é? Porque as tabelas verdades são diferentes. Sim, mas isso tem um passo mais interessante aí na história, além das tabelas verdades serem diferentes. É que quando você dualiza a expressão, você não está mapeando min-termo a max-termo. Você está alterando quem são os min-termos e os max-termos da função. Então aí é por isso que não funciona. Mas pelo que eu entendi, você respondeu certo. Eu não sei se você só tinha enxergado essa não equivalência entre os min-termos e os max-termos. Eu coloquei a resposta a partir da tabela verdade, né? Como também já serve. Tá. Mas aí, então, assim, a partir da tabela verdade já está certo. Mas aí pensa no que está acontecendo com os min-termos e os max-termos. Tá bom. Tá? Porque assim, porque se não funcionasse desse jeito, aí muitos problemas que são difíceis seriam bem simples de resolver. Mas o fato é que a dualização da expressão, ela não conserva
os papéis de min-terms, max-terms? Ela troca os min-terms. Quem são os conjuntos de min-terms e max-terms, eles são trocados. Então, Mas eu poderia chamar essa expressão simplificada de uma expressão na DNF pelo fato dela ser um ODS? Sim, Poderia. poderia. Beleza. Obrigado. Uhum. Mais perguntas? Professor, eu tenho mais uma dúvida, já que tudo quieto aí. O exercício 5, que era para determinar se as expressões eram satisfatíveis. Considerando que não vai ser satisfatível se ela tiver valores para as variáveis onde a expressão vai dar 1 e também tiver outros valores que vai dar 0, eu simplesmente estabeleci valores aqui para as variáveis onde a expressão dava 1 e outros valores que dava 0. Não, basta dar 1. O 0, assim, pensa assim, toda tautologia é satisfatível, concorda? Sim. Mas nem toda expressão satisfatível é uma tautologia. Então, ser satisfatível é um relaxamento de tautologia. Entendi. É uma coisa mais interessante. Então, assim, você não precisa me mostrar que ela não dá certo, nesse caso. Se você quer mostrar que ela é satisfatível, basta você me mostrar quando ela dá 1. Entendi. Então, estaria certo para colocar os valores mesmo, né? Tá para P, 1, por exemplo, Q, Isso, por exemplo. E aí você vê com a substituição que funciona. Entendi. Ok, então. Obrigada. Tá? Então, legal você ter feito para quando não funciona também, mas aí isso você estaria respondendo o caso se ela é tautologia também ou não. Se quiser deixar, pode deixar. Entendeu? Você pode falar que ela é satisfatível e não é tautologia. Você foi um pouco além do que eu tinha pedido. Bacana, mesmo assim. Então não apaga não, deixa lá. Eu fiz isso também porque eu acho que na aula tinha sido definido que ela teria que ser verdadeira em algum caso e falsa em algum caso. Não. O que ela é satisfatível quando ela tem pelo menos 1, tá? Agora, ter pelo menos 1 tem todos. As relações que tem é que se ela é satisfatível, ela não pode ser uma contradição. Ou que é a negação de quando ela é uma tautologia. É que assim, o caso de tautologia é um caso extremo. Então, em geral, a gente estuda mais quando a expressão é satisfatível. Alô? Professor, Oi. você pode falar um pouco sobre a questão 10? Assim, eu cheguei numa expressão para ela, mas eu tenho que provar a expressão? Ou como pode ficar? Você argumenta um pouquinho, né? Bom, de quantas maneiras a gente pode distribuir K-bolas em N caixas? Primeiro, você tem que relacionar esse K com esse N de algum jeito, né? Certo. Tá. Então, já trivial perceber o que aí? E pelo menos uma bola para cada caixa, né? Não, se o K for maior do que N, esse negócio já não dá certo, né? Também não. Também. Você tem que distribuir as K-bolas. Você só quer no máximo uma bola. Se você tem N mais uma bola, já não dá certo, certo? Ok? Uhum. Então o K tem que ser menor ou igual a N. Ok. E aí, bom, aí você você me argumenta como é que funciona. Cada uma tem no máximo uma bola. É que quando você atribui uma bola a uma caixa, aquela caixa deixa de ser uma opção válida para você atribuir a próxima bola, né? Uhum. E aí você fica com uma combinação de K menos uma bolas para N menos uma caixas. Ok. E é isso, eu abri isso num fatorial assim, acho que dá na mesma, né? Dá na mesma, mas tem uma explicação um pouco mais simples que isso.
Pensa o que representa você colocar uma bola numa caixa. Vai, tira o caso bobo que não funciona, que é o caso quando K é maior do que N. Então, esse não tem como resolver. Então, K é menor ou igual a N. Então, o que significa quando você põe uma bola numa caixa? Você tem as caixinhas lá, as N caixinhas. O que significa colocar a bola numa caixa? Você tem K bolas para colocar em N caixas. O que significa você colocar uma bola numa dessas caixinhas? Você falou a palavra certa, que você escolheu, você selecionou, né? Você... Pensa direitinho o que é essa seleção que você está fazendo aí. Você vai ver que a resposta é minúscula. Achou? Não, eu tô olhando aqui para... Mas se em vez das caixinhas, N caixinhas, fosse um conjunto com os números de 1 até N, o que significaria colocar uma bolinha em cima de cada um desses números? Ele deixa de ser elegível para a próxima bolinha. Você remove ele do conjunto de possibilidades, né? Mas sim, você está pensando como remoção. Não pensa como remoção. Pensa assim, você tem lá um conjunto de 1 até N e você quer distribuir, o que significa distribuir K bolinhas em cima desses números? Significa que você quer selecionar K deles, né? Ou seja, você quer determinar um subconjunto de tamanho K. Tá, entendi. Distribuir bolinhas em N, K bolinhas em N caixinhas, de forma que cada uma tenha no máximo uma bolinha, é a mesma coisa que você selecionar um K subconjunto de um N conjunto. Tá, entendi. Beleza. Valeu. Aos grilos aí. Professor, boa noite. Oi, tudo bom? Eu vim com a intenção de perguntar da 8, mas já perguntaram, né? Aí hoje analista, já que ninguém está perguntando nada, eu vou perguntar sobre a 12, que assim, olhando na lista no momento, eu não tenho muito conhecimento sobre prova combinatória. O senhor poderia falar um pouco sobre prova combinatória? Bom, isso a gente deu vários exemplos no vídeo, né? Nas aulas? A gente deu vários exemplos lá. E peraí, cadê aqui? E basicamente o que funciona é uma prova combinatória. Ops. Tá. Tem inclusive lá, a gente coloca lá 3 formas de entender como é que essas
provas combinatórias podem ser feitas, tá? As três formas elas saem basicamente do mesmo princípio que eu vou escrever aqui, tá? Que é o seguinte: você tem uma quantia, você tem uma quantia aqui do lado esquerdo, tá? Um certo número. E aí você quer mostrar que ela é igual a uma outra quantia que está no lado direito, tá? É como se você estivesse contando as coisas de uma forma num lado aqui, isso aqui você contou de um jeito, aqui você vai contar de outro jeito. Tá? E você quer mostrar que elas são iguais. Então você tem que associar um conjunto, basicamente S, cuja cardinalidade desse S vai ser exatamente igual a esse número que você tem aqui no lado esquerdo. Tá? E aí você mostra que se você contar esse S de outra forma, você obtém exatamente a mesma... você obtém o valor 2 aqui. E aí você conclui, como você está contando o mesmo conjunto de duas formas, então esses conjuntos são, simplesmente, os valores são iguais. Tá? Isso aqui é o que a gente queria estabelecer, digamos assim. Tá? Isso significa o quê? Isso significa também que quando você tem aqui o conjunto S, é como se você tivesse estabelecido aqui um outro conjunto T, tá? E eles têm a mesma cardinalidade. Por quê? Porque você consegue uma função bijetora de S para T. Tá? Então, é isso. Esse é o princípio... Esse é o princípio de toda a prova combinatória, tá? Em geral é isso. É essa abjeção que está aqui atrás. Então você leva elementos de um conjunto no outro conjunto, e aí elementos distintos vão a elementos distintos, e todo mundo do conjunto T é coberto por elementos do conjunto S. Todo mundo de S vai para alguém de T. Então eles têm que ter a mesma cardinalidade. Tá? Então, aí tem lá na questão 12 uma coleção de desigualdades representando coeficientes binomiais, né? Tá? E aí, assim, muitas delas usar a expressão algébrica envolvendo fatorial, a prova sai de maneira trivial, né? Por exemplo, A. Tá? Se você substituir a fórmula na A, fizer as continhas e tudo bem, tá? Mas o ponto é o seguinte, vamos analisar o que é o N tomado 2 a 2. O que representa isso, esse valor? Uma combinação. Que é uma combinação, certamente, por causa do coeficiente binomial, mas me diz um pouco mais sobre essa combinação. Você tem que ser um pouco mais específico. Uma combinação só não vai te ajudar nesse caso. O que você tira daqui? Valores tomados 2 a 2. Oi? Seriam N valores tomados 2 a 2, é isso que o senhor quer dizer? Isso, basicamente daqui você tira o quê? Daqui você tira aqui, você tem, por exemplo, um N conjunto, certo? Sim. E sem perda de analidade, você pode supor que ele é 1, 2, lá, até o N, certo? E você está fazendo o quê? Você está com dois subconjuntos aqui, né? Então, isso aqui, esse N tomado 2 a 2, no fundo ele te dá o quê? Ele é igual ao número de pares não ordenados de, sei lá, vou chamar esse cara aqui de S, tá? Por definição. De S. Concorda? Sim. Eu estou tirando todos os subconjuntos de tamanho 2. E conjunto não tem ordem, então isso aqui é o número de... N tomado 2 a 2 é o número de pares não ordenados de S. Tá. Então agora eu tenho que ver se esse negócio corresponde ao que eu tenho do outro lado. Do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho K tomado 2 a 2 mais K N menos K mais N menos K tomado 2 a 2. Ops. Errei aqui. Vai. Como é que eu posso interpretar esse lado agora aqui? Bom, o K tomado 2 a 2 dá uma interpretação do mesmo jeito, né? Sim, é similar. Isso aqui é o quê? Um número de pares não ordenados
de, sei lá, K elementos, né? Não é o S todo mais, concorda? Sim. Eu tenho o K só, e o K a gente sabe lá que é menor ou igual que o N. Bom, e o N menos K aqui? É a mesma coisa, né? Pares não ordenados de o quê? N menos K elementos, certo? Certo. E esse cara que está no meio aqui? O que ele representa? Eu não sei dizer. Eu vou redesenhar o S aqui embaixo. Esse é o S, certo? Sim. Isso é o que está sendo contado aqui em cima, né? É. Mas de que outra forma eu posso contar esse negócio que está em cima? Eu posso chegar e escolher alguns elementos e botar aqui, por exemplo, num conjunto K. E aí todos os demais vão estar, que eu vou chamar aqui, sei lá, num conjunto L. De forma que o quê? Qual é a cardinalidade do K? Vai ser o Kzinho. Qual é a cardinalidade do L? Vai ser o N menos K, né? Sim. Tá. Então, se eu formar todos os subconjuntos dos elementos que eu marquei aqui em vermelho, eu obtenho todos os pares não ordenados de S? Claramente não, né? Se eu fizer a mesma coisa com o L, os elementos que eu pintei de azul aqui, eu obtenho todos os pares de S? Claramente não. Tá, mas se eu somar um com o outro, é o que está sendo feito aqui, né? Eu obtenho todos os elementos de S? Sim. Todos os pares não ordenados de S? Sim. Não. Por quê? Ah, tá. Só desses dois. E tá Por faltando quê? o K. Porque como está feito agora, eu só estou combinando vermelhos com vermelhos e azuis com azuis, não é isso? Mas quando eu pego todos os pares ordenados de S, o que eu posso ter como alguns pares não ordenados? Eu posso ter alguns que são formados por elementos vermelhos e elementos azuis, concorda? Ah, sim. Quantos são? Bom, um tem que ser vermelho, então existem K deles. O outro tem que ser o quê? Azul, então tem N menos K deles. É exatamente isso que a gente tem aqui no meio, né? Certo. Sim, me dá uma visão melhor do que é para fazer. Vou revisar as aulas e ver os métodos Tá. que o senhor usou. Uma outra forma de enxergar isso, essa mesma a questão aí, é a seguinte, tá? Eu ainda vou definir formalmente, mas a definição é simples e provavelmente vocês já fizeram comunicação em redes, sabem o que é. Tá? N tomado 2 a 2 é o quê? É o número de arestas que a gente tem num grafo completo. O grafo é completo se tem aresta entre todo mundo com todo mundo, né? Sim. Tá? O que significa, então, aqui é o número de arestas, isso aqui é o número de arestas. Pega esse grafo completo, separa K vértices aqui de um lado e faz um grafo completo aqui. K vértices. Aí o que sobra lá do outro lado vão sobrar o quê? Vai sobrar N menos K, né?
A gente tem lá o grafo completo também do outro lado. O que mais acontece que sobra nesse grafo? Sobra a aresta de todo mundo que está desse lado para todo mundo que está do outro lado, não é isso? Quantas arestas estão aqui no meio? Faz sentido? Faz. Ok, então, bom, o que é mais interessante disso aqui é o quê? É o processo. Então, o processo, observa, a gente pegou lá, em geral a gente pega sempre o lado que é mais simples, que dá uma interpretação para a gente, tá? Aí você imagina como é que você reconta os objetos que você tem, tá? Nesse caso aqui foi, no fundo eu estou dividindo em 2 pedaços, e eu conto tudo que tem num pedaço vermelho, tudo que tem num pedaço azul, e depois eu tenho que ter tem que fazer os subconjuntos que tem um elemento de cada cor. Tá? E aí a gente vê que conta do mesmo jeito. Podia ter argumentado da mesma forma como se fosse um grafo completo. Tá? Dá na mesma. Essa aqui, eu apresentei 2 provas combinatórias para você da mesma relação. Tá? E aí, por exemplo, a B. O que você imagina que vai dar na B ali? Quem é a B? Vou botar a B aqui. A B é para mostrar que n tomado 2a2 mais n mais 1 tomado 2a2, isso aqui é igual a n quadrado. De novo, uma prova algébrica disso aqui é trivial, mas uma prova combinatória é mais interessante. Por quê? O que é esse negócio? Por que o lado esquerdo é igual ao lado direito, e o lado direito é n quadrado? O n quadrado te dá a ideia do quê? Ou a qualquer um de vocês que estão por aí. O n quadrado dá a ideia do quê? Que foi um dos objetos que eu usei em um dos exemplos que a gente fez nos vídeos. Da ideia de, por exemplo, se fosse uma, sei lá, uma placa de carro com 2 espaços e pudesse repetir. Aí seria o número de caracteres vezes o número de caracteres para dar placas diferentes. Pode ser isso. E aí, se você olhar para todas as possíveis placas diferentes, que tipo de objeto que esse negócio te dá, então? Se você quisesse listar todas as placas diferentes, desse jeito que você falou. Aí seria o n ao quadrado. Seria o n quadrado, sim, mas qual objeto você teria com uma estrutura desse tipo? Dá a cor aqui. O que é isso aqui que eu estou querendo representar? Uma matriz? Uma matriz, exatamente. Se eu listasse todas as possibilidades das plaquinhas, elas teriam aqui dentro, né? Uma matriz seria n por n, certo? Mesma coisa que você falou. Vai. Onde é que está o n tomado 2a2 aqui? N2a2 é o quê? A gente já sabe que são pares não ordenados, né? Então pensa lá nas suas plaquinhas. Onde é que estão os pares não ordenados? A matriz é simétrica, tá? Então eu posso fazer em cima, eu posso fazer embaixo. E o que significa o n mais 1 tomado 2a2?
Aqui, essa interseção é porque eu sou grosso em desenho, tá? Não significa nada. Não tem significado interessante nenhum aqui. Aqui eu sou péssimo em desenho. O n tomado 2 seria acima da diagonal principal e o n mais 1 tomado 2 seria abaixo, a diagonal principal e abaixo da diagonal principal? Exato. E assim, você pode inverter os papéis, né? Se quiser. Você pode botar tem que ir com a diagonal. Tanto faz quem está acima, quem está abaixo, tá? Porque a matriz é simétrica nesse caso. Simétrica abstratamente. Se a gente preenchesse ela, não seria. Mas é que tanto faz. Tem o mesmo. Assim, o número de entradas abaixo da diagonal principal é igual ao número de entradas acima, né? É isso que eu estou querendo dizer. E na diagonal principal a gente tem certamente o quê? N entradas, né? N. Tá? Então, é isso. Essa é um argumento combinatório que mostra essa igualdade aqui. Tá? Então, e aí basicamente, você usa isso para fazer provas combinatórias. É a mesma. De novo, eu tinha um conjunto aqui, que era um conjunto o quê? Quem que é o n quadrado? É o conjunto de todas as entradas da matriz. Dividir em conjuntos menores e esse caso aqui foi até mais simples, né? Porque foi só dividir mesmo e ver que as coisas batem. Tá? Mais perguntas? Cri, 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 cri. Senhor, Oi. não consegue adiar a entrega dessa lista para domingo? Como é que tá a lista? Vai, vamos falar dela então. Quem já fez todos os exercícios? Tô querendo muito, é isso? É, sim. Eu fiz. Todos. Era um por dia, vai. Eu falei que era um por dia. Eu Quanto você fez? particularmente Vamos fiz lá, quanto você. metade, mais um pouquinho, assim. Aham. Então aí dos 15 exercícios aí eu fiz O que é uns. metade mais um pouquinho? Fiz uns 9, 10. Tá. Então você fez 2/3 já. Ok. E os Mas demais? é que sobraram os mais complicados, assim. E eu, pelo menos os últimos, eu tô gastando mais de um dia neles. Ah, é? Tá. Ah, vamos ver, domingo? Vamos ver, que dia. Dia 1 é. A lista é pro dia 1, é isso? Isso. Deixa eu consultar os calendários aqui. Que dia cai domingo? Dia 4. Dia 4. Tá. Tá, dá para fazer. Muito obrigado, professor. Resolve? Resolve bastante. Valeu. Dá para fazer domingo, dia 4, tá. Eu altero Obrigada. o Moodle lá depois para permitir a entrega até o dia 4. Ok. Isso. Que mais? Que mais?
Todos os exercícios da lista, obviamente, são interessantes, né? Normal, mas tem uns que são até mais interessantes que outros. Tá? No seguinte sentido, que... E aí eu não vou falar dele, tá? Eu só vou falar, por exemplo, não é difícil fazer, tá? O 13. Tá? O 13 não é muito complicado, mas é um exercício assim que é muito bom você prestar atenção no que você está fazendo. Tá? Se você souber fazer o 13º, esse tipo de raciocínio aparece inúmeras vezes em vários outros cursos. Tá? O 15, eu estou falando o que ninguém perguntou ainda, né? O 15 também nem parece difícil, mas também porque ele não é, tá? O 15 é só uma roupagem ligeiramente diferente de algo que a gente fez no vídeo. Tá? As mesmas técnicas que eu usei para fazer os exemplos com vocês lá no vídeo resolvem o exercício 15. E sobrou o 11, que ninguém tinha perguntado até agora. E o 11 também é uma questão de você saber reduzir direitinho. Da mesma forma que a gente reduziu o caso de ganhar pelo menos uma moeda a não poder não ganhar nenhuma moeda, agora você quer que a pessoa receba pelo menos 2 moedas. Então você vai ver que não é difícil fazer isso. Aliás, acho que ninguém perguntou o 11º, porque vocês devem ter achado a resposta assim. Então tá. Ninguém perguntou o 6 também, mas o 6 também convenhamos. É só escrever em português. O 6 é mais um exercício realmente do curso de lógica do que no curso de matemática discreta. Tá? Eu botei aí só por completude. Então, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta por hoje? Boa noite, professor. Oi? Opa, pode falar. Obrigado. Na verdade, eu tinha uma dúvida sobre as CNFs. Eu queria saber se existe algum procedimento que torna resolver elas mais fácil ou se é basicamente o mesmo procedimento das outras equações. Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, Você está perguntando no geral? Você está perguntando uma questão específica da lista? Isso, da lista, né? Porque, por exemplo, no exercício 5, tem uma expressão bem longa, né? Os itens A, B e C. Aí, existe alguma forma, assim, de simplificar elas mais rápido, por elas serem CNF, ou eu devo fazer os passos que nem as outras? O que você vê por elas serem CNFs é que fica fácil você fatorar. Tá, em geral. É aquilo que eu falei. Em geral, quando a primeira coisa que quando você vê uma questão desse tipo, com várias cláusulas, e não é sair construindo tabela verdade, você tenta simplificar ela primeiro de alguma forma. Aqui tudo bem que essa só tem 4 variáveis no total, né? Então, o número de linhas na tabela verdade ainda seria o quê? Seria 16, então ainda não é nada do outro mundo, tá? Daria para fazer. Mas, em geral, você tenta simplificar isso primeiro. E como você simplifica isso, você tenta pegar, muitas vezes, a variável positiva que aparece numa cláusula e na outra, e você tenta juntar as cláusulas, tá? Fazendo a fatoração. E aí aí depois você tenta cair naqueles casos que você tem a variável e a negação dela. Se for com ou, isso vira 1, se for com e, isso vira 0. Tá? E muitas vezes aí você consegue
se você conseguiu fazer no caso de uma CMF, se você conseguir fazer uma cláusula virar zero nas transformações, aí significa que esse negócio não é satisfatível mesmo, tá? Seria a forma mais tranquila de fazer. Mas quando a gente só tem 2 variáveis por cláusula, dá para fazer em tempo linear. A gente tem um algoritmo para isso, seria um problema de 2 satisfatibilidade. Mas quando tem pelo menos 3, aí no caso geral não tem como escapar da tentativa e erro. Tá? Tem algumas subclasses, no caso geral, que a gente sabe resolver rapidamente. Mas no caso geral mesmo, não. Ou seja, pode ser qualquer uma. Aí as simplificações que a gente aplica, elas são heurísticas. Tá? Talvez dê, a gente ainda não sabe. Acredita que não. Na 5 não precisava apresentar a tabela verdade, né? Eu posso apresentar só essas entradas. Não precisa apresentar a tabela verdade. Beleza. Uhum. Obrigado, senhor. Ok. Cri, 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 cri. Cri, cri. Mais alguma pergunta? Oi. Gente, você tem o desenho que você fez da 8 ainda? Deve estar aqui em algum lugar. Vamos ver. Onde é que está? Aqui. Lá na parte de baixo, bom, o número de linhas que a gente tem dessa listinha que você definiu é dado pelo número de elementos de B, certo? Uhum. E qual é a outra relação que eu não entendi? Da diferença entre A e B? Não, o A está aqui, o B está sempre dentro dele, né? Certo. A gente só vai escolher um elemento de B. Então é por isso que a gente tem tantas linhas aqui quanto elementos em B, certo? Sim. Bom, mas aí os demais elementos em A que não estão em B aqui? Eles são os caras que aparecem por aqui, né? Tá, eu entendi, só não tô conseguindo enxergar. Talvez no meu desenho aqui eu consiga entender melhor. Mas é que, por exemplo, você disse que 2 e 3 são os caras que vão aparecer aí em cima, certo? Não, nesse exemplo, eu tinha o 2 e o 3 fora de B, né? Certo. Em A. E aí, a resposta está aqui em preto, né? Sim. Só que simplesmente eu peguei, observa que em todos eles tem um elemento de B, né? Certo. Porque ele vai estar lá. Tá, então só para eu enxergar o que é, imagina que eu não tenho o elemento de B lá. O que eu realmente tenho? É isso aqui, né? Isso aqui tem um nome, né? Ah, tá. Em vermelho é a resposta, vai entre aspas, menos o elemento de B, certo? Isso. Ah, tá. Era isso que eu não estava entendendo. Isso aqui tem um nome, certo? E aí. Sim. É uma operação sobre conjuntos que aparece aqui, né? Legal? Tá, tranquilo, tranquilo. Uhum. É conjunto das partes do A menos B? Isso. Professor, Oi. a gente tem um grupo da matéria e Hum. pediram aqui para perguntar sobre a questão 13. Falaram que não sabem como começar. Você poderia comentar um pouquinho sobre ela? Acho que a pessoa vai ver a gravação depois. Hum. Hum. Deixa eu ver. Questão 13. A 13 eu não vou responder.
certamente. Eu vou falar o que é para fazer. Tá, então você tem aqui um conjunto M. Então, significa que a gente tem os números de 1 até M aqui dentro, né? E aí tem um conjunto N aqui. Tá. E a gente está estabelecendo uma função f. Deixa eu botar aqui embaixo, vai. A gente quer estabelecer uma função f de m para n, tá? Aí eu quero saber, vai, quantas funções existem de m para n? Vai, tem que ir lá, definição de função. O que era uma função mesmo? Todo elemento aqui que está no lado esquerdo tem que ser levado a alguém no lado direito, né? Tá? Eu quero saber de quantas formas isso pode ser feito. Essa é a parte A. Aí quantas são injetoras? Tá? O que era uma função injetora mesmo? Vai. Vamos lá. F é injetora se o F de A é diferente do F de B, quando A for diferente do B. Tá? Então, isso implica o quê? Isso implica que elementos de M não vão parar no mesmo elemento de N. Tá? E eu quero saber quantas funções injetoras existem. Quantas formas eu posso definir uma função que faça isso. Tá? Aí, por exemplo, o que é o F ser sobrejetora? F é sobrejetora se, aí para todo elemento B que a gente pegar aqui em N, existe um A em M, tal que acontece o quê? O F de A é igual ao B, né? Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que o F menos 1 de B é igual a, né? A pré-imagem de B é o A. Eu quero saber quantas funções sobrejetoras existem nesse caso. Tá? E aí, bom, o F é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá? Então eu quero saber, no caso, a F bijetora é aquela que faz o quê? Ela leva um como se fosse 1 para 1, né? Tá? Ela faz um emparelhamento dos elementos de N para os elementos de N. Tá? Então, esse é o caso. Eu vou dar um exemplo concreto aqui, vai. Imagina que eu tenho aqui 1, 2 e 3. E aí eu tenho aqui 1, 2 e 3 também. Por que eu estou botando o lado esquerdo igual ao lado direito? Porque para F ser sobrejetora, necessariamente aqui o M tem que ser igual ao N, né? Tá, isso aqui não... Se não for, não tem como ela ser bijetora. Se ela for bijetora, isso é verdade. Tá? E aí a questão é a seguinte, como é que eu posso definir essa função, então? Uma possibilidade é o quê? É eu associar o 1 com 1, o 2 com o 2 e o 3 com o 3. Concorda? Essa é uma possibilidade. É a única? De jeito nenhum, né? Uhum. Tá? Eu posso simplesmente chegar aqui e fazer o quê? Eu posso associar o 1 com 1 ainda, mas posso associar o 2 com o 3 e o 3 com 2. Concorda? Sim. Acabou? Não. De jeito nenhum. Tá? A gente pode ainda chegar a fazer o quê? Pode associar 1 com 2, o 2 com 1 e o 3 com ele mesmo. Só que não acabou ainda, né? Ainda tem mais jeitos. Tá? A gente pode chegar aqui 1, o 2 e o 3, 1, o 2 e o 3, e pode fazer o quê? Vai, qual é a próxima? Sei lá, pode fazer 1 com 2, o 2 com 3 e o 3 com 1, né?
Acabou? Não. Não, ainda tem mais algumas aqui, né? Tá. Fato é, a gente sabe contar isso aqui, né? Tá. Aliás, esse objetor é bem tranquilo fazer a conta disso aqui, né? Tá, então é isso que eu quero saber. Vai, quantas funções existem, então? M aqui é um conjunto finito. N é outro conjunto finito, tá? Então eu quero saber quantas funções, quantas funções existem de M para N, tá? Depois, quantas funções de cada uma dessas categorias? Injetora, sobreinjetora, objetora, tá? Elas existem. Então, vai, não é difícil perceber no caso objetor o quê? O que significa essa história objetora aqui? É que para cada um dos elementos eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver quantas possibilidades eu tenho. Vai, quantas possibilidades eu tenho para atribuir ao elemento 1? 3, né? Quantas eu tenho para o elemento 2? 3 também. No caso dela ser objetora? Ah, sim, aí fica 2, né? O 3? Hum. Você estava respondendo a outra pergunta, né? Uhum. E aí você já sabe então qual que você estava respondendo. Sim. Tá? Seria a outra parte da questão. E aí, quantas são injetoras e quantas são objetoras? Quantas são objetoras, tá? As triviais de contar é a objetora e a função normal. Aí depois a injetora, a sobrejetora dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é só pensar direitinho, porque aí tem que pensar aqui no lado direito. E aí depois eu pergunto, de novo, a função objetora. Toda função objetora é uma permutação, tá? A verdade é essa. Tá? Então, toda função objetora de x em x é uma permutação de x. Tá? Isso é o que acontece. Então aí eu estou querendo, tá? Imagina agora todas as funções bijetoras, tais que o f de i é diferente do i, para um único i. O que significa isso? Essa aqui, por exemplo, já não vale, né? Porque o 3 está sendo levado em 3, só ele. Essa aqui também já não valeria, porque 1 está sendo levado em 1. Essa aqui já vale. Tá? Essa aqui também vale porque está todo mundo sendo levado em todo mundo. Então, eles são iguais. Quer dizer, todo elemento está sendo levado. Essa aqui é a identidade, né? Então é para contar isso. Legal? Legal. Ok. Ok, obrigada, professor. Ok. Tá, algo mais, gente? Só curiosidade, eu já dei aula para alguns de vocês aqui? Não. Eu não consigo ver o rosto de vocês, então eu não consigo saber. Para mim, não. Essa é a primeira matéria. Tá. Primeira vez também. Para mim também. Tá, porque quando a gente vê o rosto, né, a pessoa, a gente se lembra, às vezes lembra do nome também. Olhando só a lista de nome fica difícil pra caramba. Tá. Ok, mais alguma pergunta? Por hoje? Não? Então, caso ninguém tenha mais perguntas, acho que a gente pode parar por aqui, então.
Tá, então, boa noite a todos. Fiquem saudáveis, seguros e bom trabalho. E nos vemos em breve via Google Meet novamente. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Noite. Abraço Obrigado, senhor. Boa a noite. todos.